Vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos colocar, Senhor Jesus, esse trabalho diante do Senhor, e tu venhas falar aos nossos corações, venha usar a vida da Dani, da Tati, para compartilhar conosco aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ó Pai, e que todas as pessoas que tiverem acesso, vierem a assistir, Senhor, esta transmissão, que possam ser tocados pelo Senhor, que essas palavras venham servir de ajuda para aqueles que estão sofrendo desse mal nos últimos tempos, que é a ansiedade, e também pessoas deprimidas, e será o próximo tema que estaremos tratando. O Senhor venha falar, Senhor, coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção e agradeço, Pai. Amém. 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 Ó, vamos lá. A semana passada, nós, na última transmissão, nós falamos sobre origem no meio científico, a origem bíblica da ansiedade, o que é ansiedade. E nós comentamos que o Brasil lidera, né, em primeiro lugar, número de pessoas ali com ansiedade, e é o quinto em depressão, pessoas com depressão. Então, assim, é algo alarmante, né, para nós realmente ficarmos atentos. Como identificar, né? Nós falamos aí que nós precisamos nos conhecer, até com base em João, livro de João, capítulo 8, versículo 32. Conheceis a verdade vos libertará. Com relação a conhecimento sobre o tema, com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, à nossa mente, né? Até falamos também sobre os pontos, né, que seriam tipo os gatilhos que causam, que são os biológicos, os ambientes e a história de vida. Sim, da ansiedade natural, né, que é a ansiedade que todo mundo tem, para nos preservar do medo, que é aquela, nós até comentamos ali, quando nós vamos ali, talvez, apresentar o TCC de uma faculdade, né? Uma forma de preparo, né? Sim, é algo natural que o Senhor nos permitiu ter, né? Um friozinho na barriga natural, mas tudo aquilo que já tira o nosso sono, modifica a nossa rotina, nos atrapalha, né? Aí nós temos que nos preocupar, porque aí já vira patológico, né? Já vira algo aí que pode causar doenças psicossomáticas, atrapalha toda a nossa convivência e literalmente nos paralisa, né? Nos limita. E aí que começam os problemas, né? E então nós falamos aí, olha, gente, vamos identificando aí alguns sintomas que nós podemos, assim, né? Porque a maior dificuldade, nós até comentamos assim, quando tratar, né? Quando tratar e como tratar. A maior dificuldade é a aceitação, né? Quando nós existimos, não tem como sermos tratados, né? Nós, não, o outro tem, o fulano tem, e nós até colocamos isso com relação à parte espiritual, né? Que por nós passarmos talvez a vida inteira, né, praticamente, nós duas aqui pelo menos crescemos na igreja, nós achamos que nós somos ilesos dessas coisas. E a questão de que Jesus, ele fala que ele veio para os doentes. Só que se você tá doente, se você não aceita que você tá doente, não vai no médico, ele não tem como adivinhar que você tá aí na sua casa e tal. Deus, ele ainda nos ajuda a identificar, ele nos ajuda a estar ali, a tratar todas essas coisas, né? A hora que a gente quiser, quando a gente precisar e chamar, ele tá sempre ali como o médico dos médicos. Nós vamos compartilhar algo. Semana passada, nós comentamos sobre isso, antes de começar a transmissão, com relação a experiências particulares nossas, né? Nós não falamos aqui, mas nós comentamos por fora da live. Eu tive uma resistência muito grande para procurar ajuda, né? Justamente porque eu mistificava muito essa parte espiritual. Para mim era muito difícil. E por eu crescer no lar cristão, minha mãe, desde quando eu nasci, meus pais são pastores, minha mãe tem uma visão também. Mas por que minha mãe tem uma visão muito espiritual? Porque minha mãe é racional. Minha mãe, assim, ela é muito racional. Então, o que é racional lida de uma maneira diferente, né? Cada um, nós sabemos aí que tem o fleumático, o sanguíneo, o colérico, enfim. Isso é muito bom, né? Até entrando um pouquinho nesse tema, você saber qual é o seu temperamento. Isso é fácil de fazer, né? É só você colocar no Google. Como saber meu temperamento? Tem testes. E assim, gente, é batata. Você pode fazer 6 testes. O 6 vai dar o seu perfil. Então, é muito importante. Por quê? Você vai trabalhar em cima da sua fragilidade. Nesses testes que tem, fala as suas maiores qualidades. Né? Por exemplo, o meu é comunicação. Não tenho dificuldade para me comunicar. Mas tem contrapartida que eu sou muito ligadona. Que automaticamente quem é muito agitado pode ter o quê? Ansiedade. Então, eu já vejo alguns sintomas algumas características do qual eu preciso tratar. Então, é muito bom você se conhecer, né? Saber esse seu perfil aí, como funciona o seu corpo. E
por a minha mãe ser literalmente o meu oposto, eu sou muito 100% emoção, minha característica que eu não lembro agora certinha qual que é para falar, que eu fiz o teste tudo quando fui procurar ajuda, e eu fiz com a minha mãe o teste quando eu cheguei em casa. Minha mãe, ela é oposto literalmente de mim. Então ela falava assim, imagina, precisa orar mais, precisa ir mais à igreja. Eu falo porque eu tive experiência na minha casa, né, dessa mistificação toda espiritual. E, gente, não era por falta de oração. Eu tava numa fase que, assim, eu acordava de madrugada, eu tava desesperada porque a ansiedade estava tomando conta e era novo para mim a ansiedade. Eu tava me fazendo muito mal. Ao ponto, assim, de eu não conseguir dormir mesmo, de passar, assim, dormir 2, 3 horas estourando na noite. E aquilo tava indo dias e dias, eu tava indo trabalhar cansada. Nossa, tava acabando comigo. Acabando com o meu psicológico, com tudo. E aí, um dia eu tava de manhã, num sábado de manhã, e eu coloquei o celular falei, Deus, fala comigo alguma coisa sobre ansiedade, alguma coisa. E eu lembro que eu coloquei, entrou... Gente, eu dificilmente escuto pregação dele. Assim, eu nem lembro se eu escuto uma inteira. Não porque eu não gosto, eu gosto muito, admiro muito ele, o Silas Malafaia. É um homem de Deus. Mas ele estava falando sobre abriu assim um testemunho, ele comentando que ele precisou procurar ajuda. E ele até indicou um médico evangélico que falou sobre, tratou ele de ansiedade e de depressão, que já estava entrando num outro nível de depressão, síndrome do pânico. E aí, quando ele falou, eu falei, peraí, um homem, tipo, uma referência dessa. Então, realmente, assim, eu preciso entender que tá na hora de aceitar que eu estou doente. E aí foi quando eu fui procurar ajuda. No meu caso, não foi por falta de Deus, deixando bem claro aqui, né? Porque é muito pessoal o tratamento de cada um, né? Como eu falei, cada um tem um temperamento, cada um tem uma característica, cada um lida de uma forma diferente com a mesma situação, né? 10 pessoas, dificilmente as 10 vai lidar da mesma forma. Eu precisei de procurar ajuda, até por isso que eu me entrei muito sobre o tema, que eu estudei muito, eu resisti muito terapia, tal, até achar realmente que eu precisava, e eu tive sim. Eu cheguei sim ao ponto de fazer terapia e de tomar remédio. Hoje eu identifico muito mais rápido, hoje eu já não, graças a Deus, não preciso mais fazer o tratamento, né, de medicamentoso, de psicólogo, mas eu falo, gente, psicoterapia é pra vida. Eu acho assim algo muito bom, que é o seu momento de você extravasar, falar mesmo, né, ter uma orientação de um profissional. Eu consegui, graças a Deus, achar uma evangélica, uma psicóloga evangélica que me ajudou muito, porque eu podia ter liberdade de falar de Deus com ela, então foi muito bom para mim. E muito, assim, 99%, lógico, foi Deus. Gente, sem a base... que eu falo, né? Uma coisa, ela não exclui a outra, né? Só porque você precisou procurar ajuda médica, que excluiu tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então, eles conseguem andar juntos. Deus, ele é todo poderoso e pode todas as coisas? Pode sim. Mas se você acha que você precisa de uma ajuda médica e aquilo vai te ajudar a sair, né? Então, você tem que procurar sim. E a Tati foi meu oposto. Isso que eu ia falar. Eu tive as mesmas coisas, eu não estava conseguindo dormir, eu não conseguia fazer nada no trabalho, isso me atrapalhava demais no meu dia a dia, até a forma com que eu ia falar com as pessoas me atrapalhava muito, muito, muito mesmo. De dia de eu chegar do trabalho e só ficar no meu quarto trancada, chorando por causa de ansiedade, porque eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia como fazer e como resolver. Então, e coisas muito simples, que se eu fosse contar para alguma pessoa, a pessoa ia falar assim, nossa, é por isso que você tá assim? Que eram coisas muito simples, mas estavam me atrapalhando. E eu sempre também fui dessa forma, não, eu não posso falar isso, até parece, meu pai também é da igreja, o que ele vai falar? Que eu não tô orando, que é falta de fé, ou alguma coisa do tipo. Então, eu tive uma resistência, assim, até chegar num ponto que eu não queria mais também trabalhar, não queria... Eu já tava assim, sabe, naquele ponto, eu vou largar tudo, não quero mais. E aí eu falei, Deus, eu preciso de alguma coisa. Aí foi nesse dia, que foi o dia da live, e eu falei assim, Deus, eu não sei como entregar, mas o Senhor fala na sua palavra para lançar sobre você todas as ansiedades, então o Senhor me ensine a fazer isso, porque eu preciso da sua ajuda. E desde aquele dia eu senti literalmente e fisicamente saindo um peso das minhas costas, e eu sendo limpa naquele momento. Então, desde então, eu nunca mais tive nada? Não, eu já tive, sim, algumas vezes que eu fiquei sem dormir, mas todas as vezes eu sei como agir. Eu senti muito claramente Deus falando que Ele queria me ensinar e me ajudar a passar por isso. Então, todas as vezes que eu sinto alguma coisa, o nosso cérebro, ele não consegue, muitas vezes, quando a gente está nessas crises de ansiedade ou depressão, algumas outras coisas, distinguir aquilo que é real daquilo que não é.
Então, se você está com falta de ar por conta da ansiedade, você não consegue colocar na sua cabeça que aquilo não é real. Você sabe que aquilo é real e começa a ficar ofegante e passar mal. Então, eu consigo já distinguir quando eu tô com algum sintoma de que eu sei que aquilo não é real, então eu já consigo orar, já consigo conversar com Deus, já consigo me acalmar. Então, eu nunca mais tive nenhuma crise, assim, de eu ficar chorando ou de ficar assim. Então, tem sim, gente. Tem o lado que é médico, o lado que você pode, isso não é errado, você ir atrás de alguém se você precisa de ajuda. E tem o lado também que você pode se tratar com Deus. Tem gente que não sabe como ir no médico, o que falar para o médico, muitas vezes não querem ir. Então, gente, confiar em Deus e render tudo aos pés dele vai te ajudar, eu tenho certeza, porque eu sou prova disso. Glória a Deus. Mas é muito importante ter uma mente aberta com relação a isso, porque assim, no meu caso, né, na minha experiência, já estava sendo patológico, já virou fisiológico. Então assim, eu não conseguia dormir. Já, assim, meu sistema nervoso mesmo já estava aflorado. Então, assim, eu tive outras coisas também, como manchas na pele. A mancha roxa. Ou mancha na pele. Uma coisa que eu descobri cabelo. Também é vitiligo, né? Para quem não sabe, vitiligo é uma doença emocional, né? Então, assim, tem pessoas que dá vitiligo, tem pessoas que dá... A gente vai até falar sobre isso, sobre os sintomas agora, né? Aí a Tati vai falar dos tipos de... É isso que a gente vai entrar na aula de hoje. Os sintomas fisiológicos mais comuns, né? Mais comum, gente, porque tem vários. Por isso que, assim, hoje nós conseguimos, né, por ter passado por isso, por ter tratado disso, nós conseguimos identificar alguns sintomas. Mas como tem muitos sintomas, nós precisamos sempre estarmos atentos. Sempre estarmos atentos, né, para aquilo que é novo. Então, assim, o que mais acho que vocês já ouviram... Desculpa interromper. Tem os mais comuns, né? Na verdade, eu vi que só de semana passada até agora, eu vi que o sono, a questão, né, da perda de sono e a questão da alimentação são os, tipo assim, os que mais, né, lideram. Até eu mesmo citei o exemplo das paçoquinhas. Eu acredito que vocês vão comer paçoquinha e vai lembrar de mim toda vez que comer paçoquinha, né? Paçoquinha. Eu falei com a minha mãe depois disso, porque eu fiz isso um dia antes. Eu não gosto de paçoca. Eu comi 5 paçocas conversando com a minha mãe. Ela falou, comendo paçoca. Mas tem os mais comuns, né? A questão do sono e a questão da alimentação é que mais pega, mas vai lá. Desculpa. Respiração, acho que as 3 maiores, né? Também. 93, eu estava vendo pesquisa aí, 93% das pessoas que têm os sintomas, essas 3 a maioria tem. 93%. Na verdade, a gente vai ver que existem vários tipos de ansiedade, né? Que eu vou comentar um pouco sobre eles, mas quase em todos são esses sintomas. Esses 3 estão presentes. Tem sintomas que diferem, mas a maioria, esses 3 estão presentes. O principal aí, que é o perigo, é a sensação de ataque cardíaco, né? Que começa primeiro, uma falta de ar, né? Um dia assim, só que ela vai intensificando. Eu fui pregar numa igreja, né, quadrangular, lógico, mas é mesmo quadrangular de Jundiaí, e acabou o culto, a gente saiu para comer, e o pastor comentando uma experiência dele, ele perguntando para mim minha opinião sobre a ansiedade, porque ainda há muitos mitos religiosos sobre isso. Por isso que eu falo, nós temos que ter nossa mente aberta, gente, pelo amor de Deus, né, com relação a isso. E ele contando que ele tinha certeza que ele estava infartando. Ele falou assim, acordei um dia, de madrugada, no meio do meu sono, passando mal, tinha certeza que eu estava infartando, e aí liguei pro SAMU da cidade, desesperado, loucão, foi pro hospital, chegou lá, fizeram todos os exames, você não tem nada. Aí ele foi se acalmando, no outro dia de novo, no terceiro dia, ele pegou o mesmo plantão da primeira médica. Ela falou, você não tem ansiedade? Imagina, ele até falou, pastor, imagina, como eu com Deus, pregando sobre não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Aí ele falou que demorou até eles descobrir que isso era uma crise, mas ele falou, olha, Dani, eu tinha certeza que eu estava infartando, porque a sensação era muito real. Então, assim, não é frescura. Eu tive dor no peito, assim, e eu falava, mãe do céu, eu falava até pra minha mãe, porque eu sou uma pessoa que praticamente eu não vou no médico, não reclamo de nada, não tomo remédio. Então, tipo assim, se eu tô com dor de cabeça, eu tento fazer outras coisas assim e ficar tranquilo. Então, minha mãe falava assim, não, eu vou te levar pro médico, porque eu falava, mãe, dói demais, eu não consigo respirar fundo, a respiração é ofegante, e era tudo questão de ansiedade. Até a minha irmã, ela começou a passar no médico e começou a dar pressão alta. Nossa. É por isso que eu falei, vira fisiológico. Pressão alta, ela começou a tomar remédio. Eu falei assim, Tati, mas eu não tenho nada. Ficou assim. Foi descobrir a ansiedade também. É algo que nós precisamos nos atentar. Né? Então, nós temos, assim, ataque cardíaco, que é um dos sintomas, um dos principais.
Um que pega muito criança, principalmente porque o índice de divórcio aumentou muito, infelizmente. E as crianças não adianta, elas são as vítimas principais. Eu trabalho em escola e toda vez que a gente vê um comportamento diferente, vai conversar com os pais, é sempre isso. Ou briga, ou separação, alguma coisa do tipo, e aí a criança muda o comportamento na escola também. E a maioria atrela o quê? Ainda mais criança que é igual... Gente, quem aí tem animal, quando você pega um animal pequeno, um cachorro pequeno, um gato, você coloca a comida o dia inteiro, ele vai comer o dia inteiro. Porque ele não sabe a quantidade de comer nem os horários. Uma pessoa ansiosa é exatamente isso. Ela nem percebe que ela está comendo e nem a quantidade. O cérebro é um alívio, é um escape. Então, não é nem que ele deu vontade de comer, ele come, porque aquilo, de certa forma, dá uma sensação de prazer, de alívio. Então, a disfunção alimentar, ou para mais ou para menos, é um dos principais fatores. Dizem, né, a medicina, estava até vendo uns cientistas, uns psicólogos falando sobre, que geralmente, não é uma regra, geralmente, quem come para mais é ansiedade, quem come para menos já é índice de depressão. Mas tem pessoas que ela come menos, mas a maioria, ela aumenta. Quando você vê a pessoa engordando muito rápido, geralmente ela está atrelada a algo emocional. Porque entra também na compulsão alimentar, né? A pessoa fica comendo. E até às vezes ela pensa assim, nossa, tô comendo demais, só que ela não consegue parar, não dá pra parar. Não é uma coisa que fala assim, não, eu não vou comer. Tipo, é meio que sem pensar. E se ela comer um prato de feijoada, muitas vezes ela nem percebe. Ela vai estar com fome ainda, porque ela não deu tempo para o cérebro, não é uma alimentação comum. Então nós temos ali a sudorese, né? A pessoa tem muito aumento ou palmas na mão, as pessoas suam mais. Você pode ver uma pessoa quando tá nervosa, vai pregar, fazer alguma coisa, a pessoa nunca sua, mas ela sobe lá em cima, tá calor. Foi demais. Então são sintomas. Insônia. Gente, insônia, assim, eu sempre tive um problema maior para dormir, mas eu vejo pessoas falando assim, que onde encostava dormia, que hoje eu tenho dificuldade. É que quem já tem insônia intensifica. Então, assim, eu sempre fui de dormir muito tarde. Essa ganha de mim, viu, gente? Porque ela dorme às 4 da manhã, acorda às 7. Ela ganha. Meu problema é que eu não chego a ter só insônia. É picado o sono. Então, isso também é um sintoma. E muitas vezes, eu nem tô pensando em nada. Eu acho que eu nem estou pensando em nada. Mas não é que eu acho. Meu subconsciente, ele tá ali colhendo informações. Daquilo que vai acontecer, daquilo que ainda não chegou, né? Que a ansiedade é futuro, né? Você não entra no estado profundo do sono, né? Você só dorme, tipo assim... Isso causa o quê? Aquele cansaço eterno. Aquele cansaço eterno que causa cansado. Outras coisas. Enxaqueca, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, dificuldade de concentração. São os principais sintomas. Sim. Agora, os tipos de ansiedade, a Tati vai falar sobre isso. Então, gente, existem 9 tipos de ansiedade. Quando a gente fala sobre ansiedade, por ser uma coisa mais comum, a gente não pensa que tem tudo isso, mas tem sim. Então, assim, o primeiro tipo, que é o mais conhecido, é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o que a maioria das pessoas tem. Então, as pessoas acham que esse é o único, porque se a gente for conversar entre eu e a Dani, ou entre algumas pessoas, a maioria vão ter os mesmos sintomas. Então, a pessoa, ela fica em estado de alerta o tempo todo. Ela não consegue se desligar, ela não consegue parar de pensar. Exatamente isso que a Dani falou. Mesmo você dormindo, o seu subconsciente ainda fica trabalhando. Então, você nunca tem aquele momento de, tipo, minha mente está tranquila, eu estou descansando, ou eu estou fazendo alguma outra coisa e eu estou focado somente naquilo. Eu não consigo, muitas vezes, atrapalha na nossa vida espiritual, porque a gente não consegue ler a Bíblia e focar 100% naquilo que a gente está lendo. Então, nós estamos lendo a Bíblia, mas nosso pensamento está pensando em 1000 coisas diferentes. E não é tipo assim, eu tô lendo isso e tô pensando no que eu vou fazer mais tarde. Eu tô lendo isso, pensando no que eu vou fazer mais tarde, pensando no que vai acontecer amanhã. Daqui a pouco já entra um outro pensamento. Então, essa é a mais comum. E aí, entre os sintomas estão irritação, você fica mais irritado porque você não descansa direito. Então, tudo para você tem menos tolerância com as coisas. Você fica inquieto, então você fica o tempo todo arranjando alguma coisa para fazer, porque parado você não sente tranquilidade, então você sempre está procurando alguma coisa. Aí tem o cansaço físico e também o cansaço mental, porque você não para de pensar em nenhum momento. Eu lembro que até teve um dia que eu cheguei em casa e eu estava muito cansada e eu orei e falei assim, Deus, eu só preciso dormir, só preciso descansar. E aí eu senti muito Deus me acalmando e eu consegui dormir a noite inteira.
Então, existe essas coisas também. Pessoas que ficam rangendo os dentes ou durante o dia você sente que você está apertando muito forte os dentes. Isso também é sintoma. Dificuldade de concentração, insônia. E aí, dentro da insônia, igual a Dani falou, você pode demorar a dormir e dormir muito tarde. Você pode dormir, mas acordar muito preocupado, acordar já em estado de alerta, né? E sentir que não dormiu totalmente descansado. Ou você acorda no finalzinho da madrugada, ali umas 5 horas da manhã, e já não consegue voltar a dormir. Você tem aquele estado de acordar e não consegue mais dormir. O segundo tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade por separação. Ele é mais em crianças, né? Mais comum em crianças. Mas a pessoa, ou ela tem uma pessoa que ela não consegue ficar distante, um objeto ou até mesmo um lugar. Então, tem pessoas, por exemplo, né, em adultos, ele acha que a casa dele é o ponto seguro. Então, se ele sai para algum lugar, se ele vai na igreja, ele tem que estar com alguma pessoa junto, senão ele não se sente seguro. Uma fobia social mesmo, né? Isso. E aí, quando a pessoa fica distante desse lugar, desse objeto ou dessa pessoa, ela fica triste, ela fica para baixo, ela não consegue socializar e isso acaba também dificultando. Aí tem o mutismo seletivo, que é quando a pessoa não consegue, não se sente confortável em relacionamentos sociais. Então, ela não consegue, tipo assim, se tiver 2 ou 3 pessoas, ela já não consegue conversar. Então, você vê que numa rodinha, a pessoa que sempre, tipo, fica quieta. E também, muitas vezes, se você pergunta, a pessoa não consegue responder, porque ela trava. Então, se tiver 2 ou mais pessoas, ela já trava, não consegue. Aí tem o quarto, que é a fobia específica, que é quando você tem muito medo, mas um medo excessivo de alguma coisa, e que aquela coisa não apresenta perigo. Então, por exemplo, tem gente que tem medo, vamos supor, igual eu tenho um monte de medo de barata. Então, se isso começa a atrapalhar a sua vida, você não consegue fazer nada, a pessoa só fala sobre barata com você, você já começa a passar mal, já começa a suar, sendo que a barata, ela não tem um perigo real que ela vai te passar. Então, se você bater o pé, muitas vezes ela corre, ou se você pisar, já acabou, mas você não consegue lidar com este medo. E também, por exemplo, um medo que você ainda nem viveu. Tem gente que morre de medo de avião, mas nunca andou de avião, porque não consegue, então o medo te impede. Então, essa fobia muito forte, o medo muito excessivo, também é um tipo de ansiedade. Aí, só antes da Tati entrar no outro, quando ela falou de fobia social, que é falar em público, essas coisas? Isso, mutismo seletivo. Mutismo seletivo. Eu lembrei da semana passada, né? Que acho que a Fátima até compartilhou de falar em público. Uhum. E dentro desse tema, desse tipo de ansiedade, o principal, a parte que mais prejudica é o trabalho em pessoas, social mesmo. Principalmente trabalho em equipe. Ela tem uma dificuldade de trabalhar em equipe, porque ela centraliza muito nela. Tudo que começa a ter que dividir tarefa, ela já fica ansioso, porque ela acha que não vai dar certo, não vai funcionar. Porque sai do controle, né? Exato. Então, assim, e nós vemos quem trabalha com pessoas, vê pessoas assim. Hoje, quando você olhar pessoas assim, muito centralizadoras, você já pode ter certeza que ela tem uma de ansiedade tem. Porque ela acha que só ela fazendo tudo funciona. Né? Então, ela tem dificuldade de dividir tarefas, né? E a parte mais difícil é quando ela já não consegue trabalhar, ter um convívio, uma relação social, né? Uma coisa é você sentar no banco e ouvir, uma coisa é tudo que pede para fazer algo a mais na igreja, você já trava. Entra nesse tipo aqui. E temos o quinto, que é fobia social. Só que essa fobia social, ela se difere do mutismo seletivo, porque o mutismo seletivo é aquele que você não consegue responder perguntas, tem essa dificuldade realmente de sair do controle de tudo, só que a fobia social, ela chega a ser, por exemplo, eu vou assinar um papel, a pessoa tá me observando assinar um papel, eu já tremo, já não consigo. Então, é esse medo de observação. Então, por exemplo, você tá andando na rua, aí tem uma rodinha de pessoas, você muitas vezes esquece até como se anda, você vai meio assim. Então, essa dificuldade de ser observado entra nessa fobia social. Então, por exemplo, a pessoa jamais falaria em público, porque toda aquela tensão em cima dela, ela passaria mal. Então, entra nessa fobia social. Esse é um exemplo que nós vemos até agora, ela começando a falar aqui. Eu até lembrei de uma pessoa da igreja, de um jovem, que ele fala super bem, normal, mas você manda ele ler um livro da Bíblia, na leitura da escola bíblica, normal. Ah, fulano, lê.
já deu. Porque aí a atenção está sobre ele, e aí isso gera ansiedade na pessoa. Então, essa questão de ser observado, e aí isso atrapalha em coisas básicas. Por exemplo, a pessoa muitas vezes está com vontade de beber água na igreja e não levanta porque sabe que todo mundo vai olhar para ela. Então, ela fica com sede ou com vontade de ir ao banheiro e não sai do seu lugar por esse medo da observação das outras pessoas. Aí nós temos o 6, que é o 6º tipo, que é a ansiedade por substância. Aí seria, por exemplo, o café. A pessoa que toma café, normalmente o café ele deixa você mais agitado. Só que nessa pessoa vai gerar ansiedade. Então ela fica mais preocupada, em vez de ficar mais ativa, né? Então, aí tem aquele pó de guaraná que algumas pessoas tomam. Energéticos, né? Energético. Então, em vez da pessoa ficar com mais energia, alerta, ela fica mais ansiosa. Por exemplo, acontece bastante também com pessoas que fazem uso de drogas, né? Algumas coisas desse tipo. Então, em vez dela ter aquela sensação, né, que as pessoas falam que te deixa relaxada, a pessoa fica preocupada. E alguns remédios também causam isso, essa sensação de preocupação, dependendo do remédio e da sua composição também te causa isso. Tem o 7º, que é o agorafobia. Eu nunca tinha ouvido falar, só quando fui estudar mesmo que eu vi, que são pessoas que têm medo de lugares muito lotados ou muito abertos, porque elas veem perigo em tudo. Então, por exemplo, ou até mesmo num cinema, a pessoa está no cinema e ela começa a pensar, se acontecer um incêndio ou acontecer alguma coisa, aquela saída de emergência não vai dar tempo de todo mundo sair. E isso, o coração começa a acelerar, ela começa a passar mal. Tá na igreja e pensa, meu Deus, se entrar alguém aqui, eu não vou ter tempo de sair, não vou ter tempo disso. Ou em lugares muito abertos, né? Se acontecer alguma coisa, eu não vou ter para onde correr, não vou ter onde me abrigar. Ou com muitas pessoas também, tem muita gente aqui, me sinto sufocado. Então, muitas vezes cancelam eventos, compromissos, que tirem ela do lugar que ela se sinta segura, que muitas vezes é a casa da pessoa. Então, fora daquele lugar, ela não sente segurança e acaba gerando também ansiedade. Aí tem por condição médica, que algumas doenças causam ansiedade, então isso não é da pessoa em si, mas é de alguma doença que gera isso. E, por último, nós temos o pânico. O pânico, gente, ele também entra na ansiedade e é gerado muitas vezes sem você estar pensando em nada. Por isso que as pessoas têm a sensação de que vão morrer, muitas vezes. Até aquele comentário que eu fiz semana passada, num evento que eu estava, é muito importante, que eu travei do nada. Eu estava preocupada com o evento. E na hora travei. Então, assim, essas pessoas, muitas vezes, elas nem têm algo assim que estão se preocupando, mas elas estão lá assistindo televisão, daqui a pouco começa o coração a acelerar, aí ela começa a sentir uma dor e ela acha que vai morrer, porque os sintomas são muito fortes e ela fica pensando, eu não estou pensando em nada, não estou fazendo nada, como é que eu estou sentindo isso? Então, muitas vezes, até esse pastor que você comentou, né? Então, muitas vezes ele estava tendo essa parte da ansiedade, que é a parte do pânico, ou você está tomando banho e sente esses sintomas. Então, nunca é quando você está pensando em algo, mas é em várias partes do dia e os sintomas são realmente muito fortes. Então, você tem essa sensação muito reais, né? Que você vai morrer ou algo do tipo. Então, são esses os 9 tipos de ansiedade. E como tratá-los, né? Aí é a questão que nós precisamos entrar para concluir até. Tem livros, hoje tem tudo, né, gente? É só você clicar lá e aparece um monte de coisas. Mas nós precisamos entender que o SDA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que causa tudo isso, né? É o cérebro. Então, gente, falar assim, existe uma cura X? Existe, só Jesus, né? Só Jesus. O resto é tratamento. Por quê? A ansiedade é ligada ao cérebro. Gente, se você tem cérebro, você está vivo. Então, só tirando ele para você não ter nada, não tem como, né? Então, é realmente trabalhar aí com o Espírito Santo de Deus, é um trabalho em conjunto, né? E se cuidar. Mas, basicamente, é o quê? Equilíbrio na vida. É você encontrar um equilíbrio para tudo. E como nós encontramos esse equilíbrio? Alinhando ali nossos sentimentos e nossos pensamentos. Porque tudo aquilo que você pensa, automaticamente você sente. Automaticamente seu corpo, né? Nós temos aí até exemplos, né, de doenças, outros tipos de doença que é causado por emoção, como câncer, né, e outras mais, que você vitiligo, né? Então você acaba gerando, né? Então a mente ela controla tudo. Então é basicamente o quê? Romanos 12, né?
Versículo 2, quando fala ali, Senhor, né, nós precisamos ali renovar a nossa mente realmente no Senhor. Precisamos buscar muito. Esse versículo nunca foi tão presente na minha vida. Deus tem batido muito na tecla comigo com relação a isso. Renovação da sua mente em todas as áreas, em todos os sentidos. Renove-se todos os dias sua mente. Trabalhe ela, para ela não mandar em você. Isso que é importante. Nós precisamos aprender o quê? A controlar os nossos pensamentos. Tem como? É impossível? Tem como sim. Tem como. Nós precisamos aprender a controlar nosso pensamento. Né? Então, como nós controlamos? Aí vem as questões, tá? Primeiro, respiração. A Tati até falou do síndrome do pânico, que é, sim, um dos sintomas. Tem exercício? Tem vários, gente. O mais comum, eu falo porque o que foi até passado para mim, é com relação à inspiração. Você faz por 3 minutos, você inspira por 3 segundos, você conta na sua mente, não vai olhar no relógio, gente, porque você vai ficar ansioso. Tá? Então, assim, inspira por 3 segundos e expira por 6 segundos, até dar os 3 minutos. Quantas vezes eu vou fazer isso, Tati? Quantas vezes eu vou fazer isso, Dani? Quantas vezes for preciso. Até você se acalmar. Eu teve dia que eu tava no culto, cantando um louvor, me deu uma crise, do nada. Eu acabei o louvor, pedindo a graça do Senhor. Eu fui no banheiro, aconteceu uma vez comigo na igreja, gente, mas aconteceu. E por isso que eu gosto de contar mesmo a minha história, para vocês verem que assim, é algo real, né? Fui no banheiro da igreja, sentei no vaso, né, coloquei a mão e comecei a respirar. Aí foi passando. Então, assim, tem várias formas. Geralmente eles pedem para fazer o quê? Quando você está em lugar público e dá essa fobia, como se fosse social, vai para o banheiro, vai para um lugar que você vai ficar sozinho. Ou encosta na parede, ou senta, como se fosse uma forma de agachado, e faz o exercício. 3 segundos e pela boca, bem devagar, sem pressa. Até desacelerar. Porque é mente, gente. É mente, e aí realmente bate mais forte. Então, você precisa aprender a fazer esse processo. Às vezes você nem tá até sentindo nada, tá indo trabalhar, vai fazendo. Gente, não é demais. É igual oração, quanto mais melhor. Então é aprender a usar o que Deus te deu, o oxigênio em seu favor. Outra coisa, exercício físico. Gostando ou não gostando, gente, é necessidade. Não é só para ficar, né, maromba, não é. Hoje é necessidade, é saúde, né? Mas eu não gosto de academia. Faz uma zumba. Não gosto de zumba. Anda. Hoje na internet, se você colocar vídeo, você faz na sua casa. Não precisa. É assim, no mínimo, meia hora por dia. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Porque é para justamente tirar essa ansiedade, para controlar. Se quiser, pode falar, tá, Tati? Outra coisa, ter um propósito, se dedicar. Mente vazia não colabora para nosso favor. Se ocupe com coisas produtivas. Gere alguma coisa. Eu gosto, nossa, há muitos anos eu não pinto, eu gosto de pintar. Pega um quadro, vai pintar, vai bordar, sabe? Mas não, isso daqui, gente, olha. Isso daqui não tira ansiedade, não. Causa mais. Porque é notícia, tudo ruim. Você vê a vida toda correndo, né, das pessoas. Principalmente você vê a vida boa dos outros, que o povo só posta coisa bonita, aí você começa, ai meu Deus, é minha vida, ai, minha vida. Aí não tá certo. Coisa. Então, assim, como construir algo? Pede para o Espírito Santo. Se você não tem criatividade, fala, Espírito Santo, me dê algo para me inspirar. Seja você sentar num lugar bonito, na nossa cidade tem o Lago do Taboão, você pegar seu carro, sua moto, e ter um lugar bonito, sentar e ficar olhando, observando as coisas grandes e pequenas que existem ao seu redor, para descentralizar aquilo que você está pensando, que está te causando ansiedade. Então é o quê? Desconstruir a sua mente, modificar a forma de pensar, tirar o foco e modificar para algo que você nunca imaginou, que ia observar e achar bonito. Outra coisa, sobre medicamentos, a Tati até falou sobre o café. Quem tem ansiedade, nós produzimos no corpo 2 hormônios muito importantes. O cortisol, que ele causa estresse, e a serotonina, que causa felicidade. E nós sabemos que causa felicidade, né? A serotonina, que é atividade física, você rir muito, fazer coisas que te dá prazer. E o cortisol é aquilo que dá ansiedade. A gente deve falar assim, eu não posso tomar remédio quando tá fazendo dieta, de cortisona e cortisol. Por quê? Engorda. Justamente porque ele causa esse aumento de apetite. E esses são hormônios que nós produzimos, gente. E nós temos alimentos que ajudam a produção deles. Então é muito importante nós nos atentarmos nisso. Quem tá tendo crise ou tem muita ansiedade, tem que produzir mais serotonina. Quais são os alimentos que ajudam? Por incrível que pareça, eu não gosto, mas quando eu li, eu falei, nossa, preciso aprender a gostar. Um dos principais é o grão de bico. Né? Eu estava vendo um médico falando sobre ansiedade, ele até falou, gente, você não gosta de grão de bico? Faz assim, cozinha ele,
e assa ele vai parecer amendoim. Como que ela chama aquelas bolinhas, que é meio que salgada, que vendia na minha época era um saquinho laranja. É umas bolinhas, gente, eu não lembro agora o nome. Não é amendoim, parece amendoim, mas é umas bolinhas salgadinhas. Ele falou, coloca sal, come de manhã para ir trabalhar como aperitivo. O grão de bico, ele ajuda a produzir. Legumes ajuda a produzir, soja ajuda a produzir. O que ajuda a produzir cortisol, que é o prejudicial para quem é ansioso? Chocolate é um dos principais, gente. E é o que a gente come quando tá ansioso. Não, eu tô ansioso, a primeira coisa que eu vou fazer é comer chocolate. Ele piora por causa da cafeína, por causa de um monte de coisa, ele acelera. Café, chá, tudo aquilo, Coca-Cola, refrigerante. Gente, não. Tá em crise, tá ficando ansioso? Foge disso. É o que ninguém gosta, vai pra salada. Mas é o que vai resolver. Tá, gente? Alimentação é muito importante nós ajustarmos isso na nossa vida. E se preciso for, procurar ajuda. Porque Deus também colocou muitos médicos, muitos psicólogos, homens e mulheres de Deus, para nos abençoar. Não é porque a pessoa é psicóloga que é do diabo, né, gente? Não dá não, né? Não é, pelo contrário. Nós precisamos de orarmos pelos psicólogos, pelos médicos nessa área de psicologia mesmo, de terapia, para que Deus os use poderosamente para sarar a nossa nação. Né? Nós precisamos, se preciso for, assim, procurar. Eu tive muita resistência até achar uma que eu me identifiquei, né? Porque eu podia falar muito de Deus, porque eu vivo isso, né? E ela me ajudou em cima disso. Então, assim, se preciso for, sim, procure. Terapia não é pecado, não é errado, tá? Não vai te deixar menos crente, pode ter certeza. Exato. É que a gente mistifica muito isso. E por isso que o crente demora, ele sofre mais do que o normal. E quando a gente vai distinguir que a gente tem alguma coisa, a gente já está no nível muito alto. Exato. Não precisa chegar no nível, sabe, patológico, gente. Não precisa. Então, assim, procura terapia, porque a terapia, o psicólogo, ele vai tratar o quê? A causa. Ele vai tentar, igual isso que eu te falei. Como que eu sou? Qual é a minha característica? Eu sou melancólico? Eu sou sanguíneo? Eu sou colérico? Como que eu vou saber? Testes. Quem aplica testes? O psicólogo. Então, assim, o psicólogo vai causar... Aí ele vai, te conhecendo, ele vai trabalhar em cima da causa que está causando isso, está gerando isso. O psiquiatra, ele trata sintomas. Então, assim, tá com ansiedade? Não tá conseguindo dormir? Ou vai ser um Rivotril, uma sertralina, azitromicina de Covid, né? Sertralina... Rivotril, geralmente é o mais passado. Nossa, gente, Venlafaxina, tem um monte, né? Então, assim, mas eles vão tratar até você tomou todos esses? Desculpa perguntar, você tomou todos esses que você conhece? Meu Deus, Dani, que coisa. Tomei. Por isso que eu falo, teve mais. Sibutramina, que é para emagrecer, mas ele é ansiolítico, né? Até eu achei eu tenho um primo, que ele é psicólogo, numa faculdade federal, ele dá aula, e eu conversando com ele, ele é obreiro até da Batista, lá no estado dele, e a gente conversando no Natal, ele falou, toma esse eu passo para os meus pacientes mesmo, porque ele não causa dependência, então ele não tem tanto efeito colateral, então eu acabei, para mim funcionou muito o Venlift, né, o Venlafaxina, porque eu não me deixava grog, eu conseguia tomar e ter uma vida normal, eu conseguia trabalhar, dirigir, né, não me atrapalhava, mas tinha uns que eu parecia... Desculpa a expressão, mas parecia que estava com retardo. Eu não consegui, eu perdi o raciocínio, eu estava falando umas coisas que ia no meio, então estava fazendo muito mal. E eu parava. Aí eu piorava, porque eu estava no meio do tratamento, eu parava por conta, eu voltava por conta. Isso é muito ruim. Tem que fazer certinho. Então, o Venlafaxina, para mim, deu muito certo. Eu não fiz tratamento que deveria de 2 anos, porque com 6 meses eu busquei muito o Senhor e procurei muita informação sobre, e eu fui fazendo exercícios. Mudei minha alimentação, exercício físico, outras coisas que eu fui antecipando o tratamento. Então, eu consegui hoje super, deu certo pra mim. Mas eu precisei, sim. Pra dormir também, eu dormia, nossa, maravilhosamente, mas no outro dia ficava muito mal, porque tem efeito colateral. Até eu achar um também que deu certo pra mim. Então, assim, se preciso for, sim, procura um profissional, mas não procura só procura, principalmente na parte, eu falo por mim, gente, na parte de psiquiatra, né, não procura aquele carnificina, aquele doidão que vai querer te dopar, né, se precisa vai um mais humano, que tem uns que pegam mais uma linha de floral, né, que tem um monte de coisa floral natural, que eu tenho dificuldade de tomar chá, mas basicamente é tudo base de chá, base de erva, que é muito bom. Então, como eu não conseguia tomar,
chá, que eu não gosto, acabava tomando em cápsulas. Isso também já ajuda muito. Mas como meu nível era muito alto de ansiedade, os naturais não cortavam. Então, hoje, assim, por isso que eu me policio muito, eu me controlo muito para não chegar no nível. Porque, como eu falei, eu tenho cérebro, se eu tenho cérebro, eu penso. Então, eu domino ela ou ela me domina. Preciso sempre estar vigiando. E agora eu vou falar sobre, rapidinho, só para a gente finalizar, sobre 3 passos que me ajudaram também nessa caminhada para estar livre da ansiedade. O primeiro ponto é ser sincero. Deus, ele nos conhece e muitas vezes a gente acha que não precisa falar algumas coisas para ele, ou a gente maqueia. Então, eu vou e estou fazendo a obra de Deus, mas eu estou fazendo e estou destruída por dentro. Então, essa não é. A questão de fazer a obra de Deus é você fazer tudo que nós fazemos, a maioria das coisas são para as outras pessoas, nós fazemos para ajudar outras pessoas, mas nós precisamos estar bem também. Deus, ele quer que você esteja bem. Então, primeiro ponto, ser sincero. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para expor da minha vida para os meus amigos próximos. Então, muitas vezes eu acabo fazendo isso com Deus também. Eu não quero expor, mas eu sei que Ele sabe de tudo, conhece meu coração, então eu precisei aprender a ser sincera. Senhor, hoje eu não estou bem, eu estou passando por isso, isso e isso, e eu preciso da sua ajuda. E para isso eu quero ler Provérbios 12:19, que diz assim: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Então, se você fala a verdade, se você é sincero, se você fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda, ele vai te ajudar a permanecer. O segundo ponto foi aprender com Deus. Mateus 11:29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, quando eu tive lá a primeira vez e Deus, ele tirou e eu senti aquele peso saindo, eu achei que nunca mais eu teria. E quando eu me encontrei numa outra situação, tendo uma crise de ansiedade, eu falei assim, Deus, por que eu voltei? Por que eu tô aqui de novo, sendo que eu fui curada? E Deus, ele falou claramente para mim aprender dele. Então, eu aprendi. Então, muitas vezes a gente quer a cura imediata, rápida, mas se a gente chegar a estar à frente daquele problema de novo, a gente não sabe lidar. Então, aprenda com Deus, que Ele é o melhor professor. E esse versículo fala que Ele é manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. E é isso que o ansioso precisa, de descanso e de calmaria. E o terceiro ponto foi manter-me conectada. E aí eu quero ler Crônicas 16:11. 1 Crônicas 16:11 diz assim: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Então a gente sente força, paz, alegria, tudo na presença de Deus. Essas coisas a gente encontra lá. Algo especial em fazer aquilo que Deus nos deu. Todos nós temos um plano. Deus, ele tem um plano para todo mundo. Então, quando a gente está fazendo aquilo que Deus colocou para que a gente faça, a gente se sente completo, a gente se sente tranquilo. Então, invista naquilo que Deus entregou nas suas mãos. Se você tem medo, se você está ansioso, continue caminhando e invista naquilo que Deus te deu, porque você vai se sentir completo. Sabe sobre fazer aquilo que nos traz felicidade, que nos traz paz, prazer? Então, é fazer a obra do Senhor Jesus, porque quando nós estamos lá, nós sentimos a verdadeira felicidade, aquilo que é real e aquilo que é eterno. Ele não cai, o Meet não cai a conexão, né? Beleza. Eu gostaria de dar umas dicas para vocês. Quando eu comecei a identificar que eu estava precisando de um auxílio, conhecer sobre alguns livros que me ajudaram bastante. Muito. O primeiro, eu estava na Bahia e eu estava passando por umas crises. Hoje eu sei que é crise, né? Mas eu estava muito ansiosa e tal. E eu achava assim, eu vou viajar que vai resolver tudo. Eu vou estar melhor, que eu estou estressada de trabalho. E acabei peguei uma viagem lá na promoção do CVC, fui para Bahia. E aí eu estava no aeroporto para volta, e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre positividade, né? Uma das coisas principais do tratamento é ser positivo. E falar. Gente, a Bíblia, ela é muito... A gente ouve muito que a palavra tem poder, mas a gente não usa. Não usa. E a palavra é muito aquilo que o Tiago fala, né? Que a nossa língua, ela tem o poder de realmente, né, fazer viver e matar. E com nós mesmos é isso. Não só quando nós proferimos uma palavra contra alguém, contra uma situação, para a nossa vida. Então é muito importante olhar no espelho. É um dos exercícios também para a ansiedade, tá, gente? Olhar no espelho
E principalmente de manhã, que é você vai para iniciar seu dia, você falar, profetizar, né? Nós que somos cristãos sabemos que isso não é falar palavras ao vento, é profetizar palavras positivas para o seu dia. Eu sou vencedor, eu sou forte, eu sou feliz, tudo vai dar certo. Mesmo que você saia da sua casa, te fecharam no trânsito, acontecer alguma coisa, aquilo não pode modificar. Tem que separar o pensamento do sentimento. Aquilo não pode, aconteceu isso, acabei de orar. Não, gente, aconteceu porque estamos vivos, né? E tudo pode acontecer para todo mundo, cristão para não cristão, isso basta estar vivo, mas sermos positivos. E aí tem esse livro, não é propaganda porque eu não ganho nada, mas para mim foi muito bom, O Poder da Ação, porque nos ensina o quanto nós somos capazes, e muitas vezes nós esquecemos, nos limitamos. Então ele amplia a nossa mente. Esse livro aqui, até todos eles são religiosos, né? Mas ele amplia a mente. Eu já li, óbvio, livros não cristãos sobre ansiedade, sobre depressão, principalmente de neurocirurgiões, que eu gosto muito, porque ele ensina a parte realmente como o cérebro trabalha em cima disso, é muito importante a gente saber, mas esses dois eu indico para vocês, que é gostoso de leitura. Esses dois eu fui num evento e o Bob Sorge estava pregando, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele estava pregando, foi até perto aqui, foi em Montemor, num evento que eu fui sobre escatologia, que eu amo, né, quem me conhece sabe que eu amo escatologia. Ele estava lá orando, foi fazer uma pregação, e ele perdeu a voz, para quem não sabe, é lindo o testemunho dele. Ele era um pregador, assim, ele estava no auge do ministério dele, ele acordou sem voz do dia para a noite. E os médicos nunca descobriram porque ele perdeu a voz. Hoje, depois de muitos anos, ele começou a orar no secreto com Deus, só ele e Deus, e um dia ele começou a falar de novo. Só que hoje ele não consegue falar mais que 1 hora no dia, ele já perde a voz de novo. Então ele é limitado a isso. Mas ele acha que Deus... Acha não, né? Ele tem certeza que Deus estava no propósito disso. Por quê? Por meio dessa situação que ele viveu, e ele ficou muito ansioso, porque ele ficou desesperado, porque Deus fez isso comigo. Justamente aquilo que é meu dom é falar, pregar, e eu amo fazer isso, e eu não tenho como usar. O Senhor começou a usar ele nos livros. E ele escreveu esse livro que eu indico demais, que é O Lugar Secreto. Bom, gente. Esse é muito bom. Que é sobre você realmente se desprender e você e Deus orar. E esse também dele, Oração Incansável, do Bob George. Aí, esse aqui é meu favorito de cabeceira, não pode faltar, gente. O Plano de Batalha de Oração, porque ela é uma das ferramentas para a ansiedade principal. Total. Você lê lá, vem um refrigério na alma. Esse é para você ser uma pessoa bem resolvida e saber que você tudo pode naquele que fortalece, que é Deus. Paternidade bem resolvida. Também indico para vocês. E lógico, para quem não gosta de ler, porque eu sou uma pessoa assim, não gosto de ler, gente. Tem que pegar muito livro. E eu até ganhei de presente eles de 2 pessoas diferentes, mas eu indico para vocês os famosinhos aí do Augusto Cury, Ansiedade 1, 2 e tenho 3. Porque ele é facinho de ler, ele é pouca coisa para ler, tá? E eu vou entrar agora na parte também Ansiedade e a Bíblia. Eu vou lá para um mais conhecido, né? Um dos mais conhecidos, Filipenses 4, versículo 9 e versículo 7, que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, nós vamos começar aqui. Paulo, né, quando ele escreve, ele estava preso, né? Muito incrível, porque, gente, não dá. É muito contraditório, porque você fala, a pessoa estava presa e não dei ansioso por causa alguma, né? Ele estava aguardando julgamento, ele não estava passando férias. Tô preso, tô tranquilo, tô tranquilão, sossegado aqui na prisão. De boa. Doido. Só gente boa, né? Porque ele estava numa dimensão do qual a mente dele trabalhava em favor dele, não contra ele. Então ele sabia, e mais do que tudo, ele descansava no Senhor, que é o que a gente não faz. Por a gente não descansar no Senhor, aumenta a nossa ansiedade. Né? Então ele estava tranquilo, sabendo que o Senhor estava cuidando de tudo, então... É só você ver, a ansiedade, ela é excesso de futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus, então é Ele que tem cuidado. Então é questão de descansar em Deus também. Gente, hoje, por ter essa dimensão, eu consigo controlar tudo. Porque Deus me deu essa dimensão nele. Quando eu estou muito aflito, começo da crise, eu já identifico. Eu não vou chorar, não vou pegar lá na minha cartela de remédio e tomar. Eu vou pro meu quarto orar com Deus. É para Ele. Onde eu tô, eu já levo minha mente pro Senhor. E eu repito muito esse versículo. Não posso ficar ansioso por coisa alguma, não posso ficar... Porque até de uma folha, até de uma árvore, até de um pássaro, Deus cuida, não posso ficar preocupado, não tem porquê. E tanto porque não vai adiantar nada. Não vai mudar nada a situação. Então, Paulo, ele estava ali aguardando o julgamento, e ele escreve ali para a igreja, né? Eu não ficar ansioso. Então, ele fala assim, não andei ansiosos por coisa alguma. Então, é uma ordem, né? O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é uma ordem.
Não viva ansioso por exatamente nada. Independente da circunstância, do que aconteça, mesmo que isso fuja do seu controle, não dependa de você, fique tranquilo. Descansa no Senhor. Realmente ele se refrigera, porque é uma ordenança, é algo bom. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Outra coisa, sejam todas conhecidas diante de Deus as vossas petições. A gente fala para todo mundo, chora nos 4 ventos e por último é Deus. Quando já está na crise, no nível, vai atrás de Deus. Não precisamos desse ponto, né? Nós precisamos aí, pelo contrário, ser a primeira pessoa a saber o que nós estamos sentindo e ser muito sincero. Aquela oração rasgada mesmo, Senhor, né? Eu até falei na oração de ontem, no culto de oração de ontem. Gente, às vezes quer orar tão formal que nem a pessoa sabe o que ela tá falando. Usa umas palavras que nem ela conhece. Gente, você não tá numa audiência falando com um juiz, que tem toda uma formalidade. Excelentíssimo Senhor Deus, soberano Pai. Ô, paizinho, ó, tá acontecendo isso, eu tô sentindo isso, tá doendo aqui, eu tô ansioso, eu tô compulsivo, me ajuda, porque eu sozinho não dá pra controlar não, pai, eu endoido. Então, assim, ser franco com o Senhor e não contar pra ele algumas coisas, ó, ansiedade de falar, fala devagar, Daniele, devagar. Mas o quê? Falar e apresentar pra Deus tudo. Aí o versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, essa parte é fenomenal para esse tema. Guardará o quê? Seu coração é a vossa mente, porque o que nosso cérebro faz, nosso coração, nosso corpo bombeia e sente. Então, quando nós nos lançamos realmente ao Senhor, nos permitimos que Ele cuide, nos deleitamos no Senhor, Ele consegue nos ajudar a trabalhar nossa mente. Não só o Senhor domina, Ele nos ensina a dominar os nossos pensamentos em nosso favor. Para isso, precisamos fazer o quê? Orar, que, gente, se tem um povo que é difícil de orar, é o povo crente. Por que eu falo isso? A Bíblia fala assim, que nós faríamos coisas o quê? Maiores do que Jesus fez. E hoje é triste quando nós vemos uma pessoa recebendo um milagre, um paralítico andando, e os crentes assim, já corre pegar o celular para filmar, admirado com aquilo, como se fosse assim, gente, é algo lógico, maravilhoso, mas era para ser algo comum. Era para isso acontecer muito mais. Hoje não acontece porque nós não oramos o suficiente. E mais do que isso, muitas vezes não acreditamos no poder da oração para exercer aquilo. Então, e em cima da ansiedade também. Mas orar resolve? Resolve, gente, resolve. Nós precisamos orar. Precisamos ler mais a palavra do Senhor Jesus e guerrear em cima disso. Eu gostaria de deixar aqui para vocês assistirem essa mulher. Ela foi fundamental para mim e acho que para muitas pessoas, porque ela é muito admirada, muito seguida. Ela é uma brasileira que ela é tão fera, tão inteligente, que ela foi convidada, eu não quero falar errado, mas vocês vão entender, tipo Harvard, a faculdade, uma das mais conhecidas, Harvard, né? Uma das mais famosas aí no mundo, uma das melhores. Ela foi convidada por 3 faculdades nesse nível nos Estados Unidos, ganhando bolsa 100% para estudar lá. Ela é muito fera. Ela é uma neurocientista e ela é cristã. Ela é uma pastora neurocientista. Uma mulher de Deus. E ela se especializou em ansiedade e depressão. E ela tem um dos vídeos dela no YouTube que ela fala sobre leitura bíblica, que é comprovado pelo cérebro. Se você ler todos os dias a Bíblia, pelo menos um versículo, você não tem crise de ansiedade. Então é muito interessante para você ver como que a palavra do Senhor, ela é algo assim, uma espada, uma ferramenta realmente para lutar contra todo temperamento humano, social, mental, fisiológico. Então assim, ler a Bíblia e orar. E a Bíblia fala assim também, nessa mesma linha, eu não vou me alongar, eu ia ler mais coisa, mas eu vou já abreviar. O versículo 8, que ele fala desse mesmo Filipenses 4, versículo 8, fala ocupar a mente. O versículo fala ocupar a mente. Como nos ocupamos a mente? Ocupa com as coisas de Deus. E quando você se enche de Deus, não tem espaço para as coisas humanas, né? E o Espírito Santo de Deus te conduz para um tratamento melhor, para lidar melhor, para respirar. A Bíblia fala sobre trazer à memória aquilo que traz esperança, né? E muitas vezes a gente fica pensando só nas coisas ruins, só no que vai acontecer. Não, trazer à memória o que traz esperança. Muitas vezes a gente fica com isso, a gente já ouviu tanto esse versículo que a gente esquece de fazer as coisas, gente. São coisas básicas, coisas que a gente sabe o que se deve fazer, sim, mas muitas vezes a gente não faz porque a gente acha que é clichê, porque acha que todo mundo fala, a gente já ouviu demais. Gente, a palavra do Senhor, eu acredito, e se tá nela é porque funciona. Então,
faça, siga que vai dar certo. Nós precisamos ser convictos da nossa fé. Exatamente. Convictos, que é... E colocar em prática, Sim. né? Tudo que a gente ouve, tudo que Deus fala, colocar em prática. Justamente isso, o versículo 9, continuando aí de Filipenses 4, ele fala sobre isso, praticar o que vimos e ouvimos. Não é só teoria. Né? Eu falo por mim, Daniele, quem me conhece sabe assim, que o meu sonho é ser magra. Gente, eu vivo nessa meta anual. Eu até coloco na campanha de 12 dias, porque um dia eu creio que eu vou ser magra. Mas como que eu vou ser magra? Gente, eu sei que eu tenho que fazer atividade física e uma boa alimentação. Mas eu faço isso? Não. Então, se eu não faço atitudes diferentes, meus resultados são o quê? Sempre os mesmos. Então, não é diferente com as coisas de Deus. Se eu quero ter uma saúde emocional, eu preciso ler, preciso buscar a Deus, preciso ser uma pessoa que ora sem cessar, não é uma pessoa que procura Deus quando precisa. É uma pessoa que tem relacionamento com Deus. É viver o evangelho mesmo, né, gente? Jesus, ele morreu numa cruz para nos salvar e realmente ter esse relacionamento conosco. Então, é isso que a gente precisa focar, no nosso relacionamento com ele. Então, para encerrar, gostaria de falar Salmos 37, 3 ao 5, que fala assim, confia no Senhor, faz o bem, habita-te na terra, alimenta-te do quê? Da palavra, da verdade. Agrada-te do Senhor, o surpreenda com sua vida. E ele satisfará o desejo do seu coração. Eu creio que quem tem ansiedade, o maior desejo é ser liberto disso. Então, agrada-te, busca no Senhor, te deleita no Senhor. E com certeza, eu sou um testemunha, tá? De testemunho de que você vai viver muito bem, abundantemente no Senhor. E sim, curado. Você vai ter uma crise, mas vai lidar com isso, porque o Espírito Santo de Deus vai estar te orientando. Vai deixar de consumir, né? Exato. Vai ter controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E o 7, para encerrar, descansa no Senhor, deleita-te, fica em paz, dorme tranquilo, alimente-te saudável. O Senhor vai estar te ajudando em todo o tempo. E também, para terminar, eu queria deixar o Salmo 127, gente. É um salmo que eu gosto muito, 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 muito. Porque você vê realmente que a gente deve descansar. Fala assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então, tipo assim, gente, não adianta você viver correndo, não adianta você fazer tudo, querer ter o controle de tudo, porque enquanto você está descansando em Deus, Deus ele está fazendo tudo da melhor forma, que é sobre a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Descanse nele e confie que vai dar certo. A vitória é garantida, amém? Muito bom, meninas. Glória a Deus, viu? Muito bom. E parabéns aí pelo conteúdo, né? Não, uma pena que muitos não participaram ao vivo, mas com certeza vai servir aí para aqueles que vão pegar aí gravado depois no YouTube, né? É isso aí, eu não tenho nada que acrescentar não, acho que foi falado muito aí, com certeza eu, né, que tenho um pouquinho assim, de ansiedade, principalmente voltado por questão, né, questão do trabalho, que eu já falei na última vez, com certeza várias dicas aí foram passadas, até já um tempo atrás eu já pesquisei sobre isso, até tinha comentado com a Dani, né, daquelas apresentações que eu tinha mandado, que eu já tinha visto alguma coisa antes, quando eu vi, né, que o Brasil era o país mais, né, que tem maior número de pessoas, né, ansiosas do mundo, eu não sabia disso, né, é coisa bem agora recente, é coisa de se assustar, né, mas é isso aí, eu não tenho nada que acrescentar não, Gilson, Nata, Jaque, se quiser comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Parabéns, meninas, o tema foi muito bem esclarecido, foi muito bem abordado e uma sequência bacana, achei muito bom, vocês podem estar aprovada para levar esse tema sempre que possível. Acrescentando, eu não sou o cara mais ansioso para falar para vocês, porque pela fala pareço ser tranquilo, né? Mas de tranquilo eu não tenho nada, porque eu sou pilhado no último, e quem me conhece, o tanto de coisa que eu faço no dia a dia, a pessoa fala, meu Deus, porque não tem um dia que eu não faço exercício físico, eu não trabalho, eu não toco violão, eu não toco percussão, eu não acho alguma outra coisa para tocar e correr para lá e para cá. E eu aprendi algumas coisas com alguns colegas de trabalho, e um que ficou muito na minha cabeça, um alemão que me ensinou algumas coisas, trabalhei 6 anos com ele, numa multinacional,
ele ensinava para a gente assim, onde está o seu foco, aí você tira a ansiedade. Ele falava que o seu foco não pode estar no passado, porque senão te gera aí depressão. E não pode estar no futuro, porque senão te gera ansiedade. E está ligado diretamente à sua produtividade. Quando você perceber que a sua produtividade está baixa, é porque seu foco está num desses lados aí. Ou no futuro, ou no passado. Então, se a gente puder manter o foco olhando para o futuro nós temos que olhar para ele como algo inovador. E o passado como algo de experiência. Então, se a gente puder manter aí um exemplo, 25% no passado, 25% no futuro e 50% no presente do nosso tempo, a produtividade aumenta muito, muito. Você pode ver que qualquer ansioso, ele não consegue produzir muito, porque ele fica tão ansioso que ele não consegue produzir. E o depressivo nem consegue começar, iniciar. Então, uma forma diferente, por isso que eu achei até legal comentar com vocês. E ele falou assim, quando você atingir um índice de 75% de presente, você vai atingir o índice máximo seu, de trabalho, de entrega e resultado. E isso é muito bom, a perfeição, porque você não pode atingir também 100%, senão você não vai pensar em nada, tudo que você faz tem que pensar no futuro também, né? E o passado que te deu o conhecimento para você fazer aquilo que você está fazendo. Então, mas tudo, a entrega, ela tem que ser desligada em cada hora. E eu aprendi muito a fazer as coisas, por exemplo, faço na igreja, quando saio da igreja eu desligo essa parte do que eu fiz e ligo a outra parte no trabalho. Terminou o trabalho, eu desligo o trabalho, aí depois vou para a parte de estudo, ligo a parte de estudo, e isso tudo é o que eu falei, é foco. Quando a gente determina ter aquele foco, aí a gente consegue ser muito mais produtivo e se livrar da ansiedade, de qualquer transtorno, assim. Não que eu não esteja também sujeito a isso, já passei por crise de ansiedades, crise também de depressão, a gente passa, porque no dia a dia a gente é surpreendido com algumas notícias que acaba que a gente vai se adaptando àquele... depois você tem que perceber, não é para eu estar aqui, é para eu estar produzindo, e isso envolve alguma coisa produtiva. Como vocês podem ver, as pessoas que mais trabalham na igreja e que mais se entregam em todos os ministérios são as que menos têm problema com isso, porque eles estão tão ocupados que aí eles conseguem trabalhar, e o trabalho faz com que eles ocupam a mente, e aí a ansiedade para. Tem um ponto também específico que até a Fátima comentou, até uma pena não estar aqui. A Fátima é uma pessoa fantástica que a gente admira muito pelo índice de entrega dela ali, tem uma entrega fantástica e uma liderança muito boa. Os pontos que a gente, às vezes, tem ansiedade com o que vai acontecer, por exemplo, uma apresentação, um curso, alguma coisa que você vai ministrar, está totalmente ligado ao bloqueio de errar. O medo de errar que te faz você acabar ter mais ansiedade ainda. Então, não sei se porque eu trabalhei muito tempo na área da música, desde criança, desde os meus 12 anos de idade, eu aprendi que não importa o tamanho do palco, eu vou ter que tocar e fazer só aquilo que eu sei. O que eu não sei não vai dar certo, não vou conseguir fazer mesmo. E o medo de errar não pode ter em você, em qualquer músico. Porque a Dani sabe aí, muitas vezes a gente é surpreendido de subir no palco e alguém pedir uma coisa que a gente nem sabe. Né? Até mesmo tá lá a chamada oral que tinha na nossa época, né? Acho que mais na época minha, do Nato, eu tô com 39 anos, a chamada oral do professor era uma surpresa, que lá dava um pânico em qualquer aluno. Hoje não tem mais isso, eu acho, para passar por esse ponto aí. Mas o medo de errar gera ansiedade. Então a gente tem que tirar esse medo de errar. Um exemplo que eu peguei vendo uma palestra uma vez, é o palestrante Pablo Marçal, ele falou assim, uma criança para aprender a andar, ela tem que cair no mínimo 2.000 vezes. E a gente quer entrar num tema e já fazer perfeitamente tudo muito, muito simples, sabe? Assim, sem errar nada. E o nosso medo de errar, ele obstrui a gente a avançar muito mais. Então, eu sou um dos caras que mais erra. Eu erro muito na música, então, meu Deus. Mas eu sou o que mais sou colocado à prova. Às vezes eu chego no culto, não tem violão, vou lá tocar. Não tem percussão, vou lá tocar. Não tem bateria, vou lá tocar. Aí eu falo, é porque você sabe? Não, é porque eu não tenho medo de errar.
o não ter medo de errar acaba que você... O primeiro bloqueio para a ansiedade é não ter medo de errar. E aí você vai ser aquilo que você é. E Deus vai te usar e vai te capacitar, e com certeza Ele quer isso daí. Ele quer você assim. Porque Pedro, por exemplo, ele afundou, todo mundo riu lá, vamos dizer assim, né? Entre aspas, assim, quem sabe se entre os discípulos eles não ficaram rindo dele, olha lá, ele afundou. Mas para o próprio Pedro, ele pode ter pensado assim: eu afundei, mas eu fui. Quem de vocês andou na água? Andou sobre a água. Então, coragem vocês não tiveram. Então, é uma coisa assim: errar vai ser. O que não pode é você continuar errando o mesmo erro, mas o errar vai ser constante na sua vida. Enquanto você viver, você está sujeito ao erro. E a autoimagem de como as pessoas vão estar te vendo que pode aí atrapalhar você com a ansiedade. Então, se você não tiver vergonha do que o pessoal vai pensar, o que as pessoas vão achar, a ansiedade ela vai baixar o nível de estresse. E o importante é ter a adrenalina, mas não a ansiedade. E isso daí tem que saber trabalhar bem nesse ponto aí, que são os pontos que eu vejo que posso contribuir com isso aí, que eu tenho sofrido muito com isso daí muitas vezes, porque tenho passado poucas e boas nessas partes assim. Mas, do mais, agradeço muito o conteúdo para vocês, tá? Ficou muito, muito bom, muito bem feito. Que Deus continue abençoando vocês. Agradecemos também, gente, muito bom. Aprendi muito. Só de ver ele falar, eu fico mais calma. Assim, em apresentações, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu tinha que dar cursos para essa empresa. Eu era um especialista em sistemas de refrigeração e aquecimento de uma multinacional, da Bosch. E aí eu tinha qualquer empresa, qualquer instituições de título que acionava o fabricante tinha que mandar um especialista lá para ensinar. E, de vez em quando, eu era, assim, testado para dar aula para universidades federais, para professores de universidades federais. Então, aí você vai subir num palanque, num palco lá para conversar com eles, para dar palestra para eles, as perguntas não vêm, você já imagina cada pergunta, coisa de louco, né? Mas você fala, mas o que eu vou fazer? O que me ensinaram um pouco da fonoaudiólogo foi: fala no seu sotaque mesmo, não tenta imitar o sotaque do outro. Ele vai entender que é coloquial o seu linguajar. E também, se você tentar imitar o sotaque deles, eles vão entender que você está forçando a barra. Vai ser difícil para você. Os primeiros minutos de qualquer fala, os primeiros 5 minutos da fala em uma pregação, em qualquer apresentação, não entra no tema. Para você se sentir confortável, para você acertar a velocidade de voz e o tom da voz. Depois que você estiver confortável com a velocidade de voz e o tom da voz, você começa a abordar o tema e vai para frente. Quebra-gelo, né? O famoso quebra-gelo, né? É isso aí. Que aí acaba aprendendo isso. Eu chegava nos estados e começava a conversar, depois não tinha nada a ver, sabe? Vocês viram? Alguém viu falar disso? Alguém viu falar daquilo? E aí, legal, ótimo, se apresentava, né, que é o normal, fazer abordagem, e depois, assim vai. A adrenalina sempre vai ter, mas o importante é dominar essa adrenalina, crise de ansiedade, e muitas vezes já fui até em apresentações sem ter conteúdo. Para ser sincero, não tinha mesmo, não era culpa minha, e sim de quem organizou na época, sem ter o conteúdo. E chegar lá e falar assim, vamos desenrolar. E aí começa, sabe? Se você não focar naquilo que você tem de conhecimento, que às vezes a gente nem tem nada de conhecimento, né? A gente tem que aprender todo dia. Mas fala assim, eu posso ser um instrumento. Vai falando aqui que eu vou falando no Espírito Santo. E vai, assim vai. Você vai ser muito mais usado e com certeza Deus tem para usar a gente nessa parte de ansiedade aí, quebrando o gelo. Com certeza, glória a Deus. Glória a Deus. Você estava falando aí com o pessoal que estava na imersão do CIS nesse fim de semana passado e retrasado, né? Lemos esse livro aí, O Poder da Ação, e fizemos o método CIS. Agora estamos na agenda, né, da semana. Vamos começar alguns treinamentos. Vai ter o Poder da Ação também aqui em julho, que o Joel vai fazer.
Então, eu estava em imersão esse fim de semana aí. Graças a Deus, a gente aprendendo, né, a refazer as crenças, né, e substituir, procurar colocar crenças novas em cima de crenças velhas que a gente tinha, né? Então, aprendemos bastante coisa nisso aí. Aí, ó, tem aqui, ó, coleção, né? Ó, esse é o 1, esse é o 2, lido. O 3, esse é do ciúmes, lido. Tem esse outro aqui também, que é o Prisioneiro da Mente, Augusto Cury. Esse daqui, o Armadilhas da Mente. Aqui é um romance, né? Uma história de uma mulher que vai morar numa fazenda, que lá tinha coisa de escravo e tal. Daí a pessoa vai lá fazer tratamento com ela e tal. É um livro de romance. Isso aí fora quase a coleção inteira que eu tenho do Dr. Q. Né? Então, muito importante. Um dos mal né, do século, né? Ou seja, um lado para ansiedade e outro para depressão. O Dr. Cury sempre fala, né, que o profissional do futuro é o profissional voltado para essa área aí, né? E agora com a pandemia ia agravar mais ainda. E, Alexandre, aí quando nós chegar no tema de escatologia, né, já temos aí alguém para falar sobre escatologia. Eu já vou começar a treinar o que o Jesus acabou de falar. Meu Deus, eu preciso só saber. Vou no básico, vou no do, ré, mi, fá. Eu também gosto bastante. Escatologia é um tema que eu gosto bastante também. Até tem um livro para eu ler aqui que eu não consegui ainda, mas eu gosto bastante. Escatologia te prende absurdamente, né? Nossa, te envolve de uma maneira bem legal. Mas é isso aí, gente. E aí, o que mais? Eu quero agradecer, Dani, muito obrigado. Tati, obrigado, foi uma benção. Para a gente serviu. Quem não estava aqui, foi para a gente e Deus abençoe, né? Deus abençoe a tua mãe aí, né? Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre me recebem aí quando eu vou aí, né? Então, muito obrigado, amo muito vocês e vamos lá. Essa questão da criança que o Justo falou, eu achei interessante, né? Que a criança tem que cair. Eu já tinha visto, não lembrava dos 2.000 passos. E o pai não quer que ela caia, né? Ou seja, é uma coisa meio que fica meio assim, né? Meio totalmente fora, né? Vai estar pulando o processo que ela tem que passar. Ela tem que cair, vai ter que cair, né? Eu sempre falo, né? Quando a Alice começou a andar, fala, o pai tem que correr atrás. Não, chegou uma hora que você não vai conseguir ficar em cima delas, né? Não vai cair mesmo, não tem jeito. Assim foi com a gente e não vai ser diferente com eles, né? Mas é isso aí, gente. Muito bom. Já tem até estudos sobre isso, né? Falando que hoje o maior erro é esse, né? Tem pai que fala assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas todas as situações que você passou te tornaram a pessoa forte que você é hoje. Então, na verdade, hoje em dia, a nossa geração, ela é mais mimizinha, Nutella, geração Nutella, né? Muito dodói. Então, tipo, não sabe lidar com as coisas por conta disso, por conta da criação também, muitas vezes. É verdade mesmo. Eu só quero falar que eu admirei muito, porque eu achei que ele só tocava. Geralmente quem toca percussão, quem toca baixo, é os mais quietos da igreja, né? Pelo menos aqui, é os que não falam, os tímidos. Ele falando, desenvolvendo o que ele fez e falando. Não tem vergonha de nada. Se eu chegar na sua casa e você oferecer qualquer coisa para comer, eu como qualquer coisa e não nego nada. E pede para repetir ainda, e pede para repetir, né, Gilson? Não, vergonha, não tenho vergonha de nada. É um bloqueio que eu nunca tive, vergonha. Nem de conversar. Eu vou agradecer vocês não só pelo convite de hoje, mas por ser nossas referências, né? O que eu mais admiro de vocês é que vocês são servos. Eu, quando falo Valinhos, os membros de Valinhos, eu penso muito nisso. Como vocês servem. A gente vê que tudo que vocês fazem com muito amor, com muito carinho, deixa família, deixa o que for, vai, realmente faz com amor, não faz com pressa, não faz reclamando, não faz olhando o que o outro não está fazendo. Então, é lógico que todo lugar tem defeitos, todo lugar tem, né, não sei os daí, porque eu tô aqui, né? A gente fala que a nossa igreja é perfeita, porque a gente profetiza isso.
A gente sabe que tudo que é formado por pessoas não é perfeito, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, porque nós admiramos muito o trabalho de vocês. Vocês são literalmente referência pra gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe todos nós, né? Nata, pode ficar à vontade em encerrar isso, se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado, né, a todos vocês, né, que têm participado. Obrigado a Jaque, que apareceu aí, varinha de pouco aí, estava aí conosco também, né. E Deus abençoe. Obrigado a todos, obrigado Gilson, obrigado Alexandre, obrigado Dani, obrigado Tati, Deus abençoe. Gilson, faz a oração aí para encerrar. Amém. Obrigado, meninas. Que Deus abençoe vocês, enriqueça o conhecimento e dê graça para todos nós. Amém, amados. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Amém. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado tanto, e hoje não foi diferente. Hoje o Senhor capacitou, o Senhor, 2 servas para trazer a Tua palavra, para trazer, Senhor Deus, Pai, um tema tão importante para nós todos, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para as nossas autoridades, Pai querido, que a ansiedade. Senhor, que o Senhor venha estar trabalhando, Pai querido, cada vez mais. O Teu Espírito Santo tem total liberdade de entrar nos nossos lares, nossas casas, nossas igrejas, e realmente, Pai querido, trabalhar esse tema bem minucioso, Senhor Deus Pai. Nós sabemos que cada um que tem a sua ansiedade, cada um que tem a sua dificuldade, Pai querido, é porque realmente, muitas vezes, Senhor Pai, está passando por um problema e outro, Senhor. Mas eu creio, Pai querido, que o Senhor pode visitar qualquer um, Pai querido, e abençoar, Senhor Deus Pai, trazendo a mansidão, trazendo, Senhor Deus Pai, o doce Espírito do Senhor pode trazer a calma, Senhor Deus Pai. Então, nós deixamos o Senhor trabalhar bem à vontade dos nossos corações, Pai, na nossa mente. Que o Senhor tira qualquer excesso de futuro e também, Senhor Deus Pai, que o passado não venha estar prejudicando, Senhor Deus Pai, a boa obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Senhor Deus Pai. Que o Senhor continue, Pai querido, abençoando o desenvolvimento das 2 servas, Pai querido, que apresentou aqui hoje, abençoando a Dani, abençoando a Tati, Senhor Deus Pai, cada vez mais em todas as áreas que elas precisam, Senhor Deus Pai, dando para ela conhecimentos que vêm do alto, entendimento, sabedoria, Senhor, saúde, Pai querido, e abençoando elas com várias e várias oportunidades de fazer o bem que elas têm de melhor, Pai querido, para fazer. Que o Senhor possa usar elas na obra do Senhor, possa usar na vida secular, onde elas estiverem seguindo, Senhor, que os caminhos do Teu Espírito Santo venham estar brilhando elas, Senhor Pai, e abençoando elas, Pai querido, para que tudo que elas venham fazer e colocar a mão venha estar sendo bem feito e com autoridade, Senhor Deus Pai. Abençoe ricamente, seja lá na família delas, seja lá na igreja, seja lá na vida secular, no trabalho, Senhor Deus Pai. Que o Senhor também possa abençoar grandemente os jovens, Senhor Deus Pai, que não pôde assistir de certa forma essa live e venha estar, Senhor Deus Pai, de certa forma incomodando. Espírito Santo, incomoda todos aqueles jovens e adolescentes e até pessoas que poderiam estar aqui ganhando esse tempo, né, Senhor Deus Pai, porque é um tempo ganho esse tempo aqui, um tempo maravilhoso de conhecimento que nós tivemos com o Teu Espírito Santo. Então, Pai, não deixa eles ficarem na zona de conforto, Pai querido, estagnado, achando que eles já sabem tudo, Senhor. Mas manda anjos, Pai querido, arcanjos, querubins, seja lá quem for, Senhor Deus Pai, para incomodá-los, Pai, para tirarem eles, Senhor Deus Pai, da zona de conforto e trazerem eles para aprender com o Senhor, Pai querido, porque nós sabemos que tudo aqui é feito com total autoridade do Senhor, Pai querido, e embaixo, Senhor Deus Pai, da Tua autoridade, nós somos apenas instrumentos, Senhor Deus Pai, nós não somos nada, Pai querido, além do Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo quem usa-nos, Pai querido, e faz do jeito que Ele quer. Abençoe, Senhor Deus Pai, a vida da família do Alexandre, Senhor Deus Pai. Abençoe o Alexandre que está à frente desse projeto. Pai, abençoe com ideias maravilhosas, continue abençoando ele com algo diferente, diferenciado, dê para ele toda a estrutura para desenvolver esse projeto e fazer da melhor forma possível. Abençoe também os outros professores que estão junto com ele, pode ajudar eles, Pai querido. Levante outras pessoas para também estarem ajudando ele, para fazer um melhor trabalho, para atingir o objetivo de chegar com a Tua palavra, com a Tua essência,
para os jovens e adolescentes e para aqueles que precisam, Senhor Deus Pai, e os demais também, Papai querido. Esteja, Senhor Deus Pai, sempre com ele, abençoando ele em tudo que ele estiver fazendo, Senhor Deus Pai. Pai, nós sabemos, Pai querido, também eu apresento aqui para o Senhor, Pai querido, Natanael, que é, Senhor Deus Pai, uma pessoa fantástica, que nós aprendemos muito com ele, Pai querido, porque ele é uma raiz para nós, Pai querido. É quem nos dá a autoridade de estar falando muitas vezes, e também corrige a gente quando precisa. Ele sempre nos tratou com muito amor, Pai querido. E eu gostaria de expressar, Senhor Deus Pai, com muito amor que sinto por ele também, Pai querido. Abençoe a vida dele no trabalho, abençoe os projetos dele, abençoe a família dele, abençoe, Senhor Deus Pai, tudo que ele tem dirigido com excelência. Continue, Senhor Deus Pai, extraindo o melhor dele. Não deixe ele desanimar, Papai querido, porque nós sabemos que pode a idade chegar, pode o tempo passar, pode mudar muitas vezes o público e as pessoas ao redor dele, porque ele está há um bom tempo na palavra do Senhor, graças a Deus ele está nos teus caminhos, mas que o Senhor não deixe ele desanimar, Papai querido. Continue animando ele, dando para ele estratégia para nos ensinar, porque ele é uma cobertura espiritual para nós e tem nos abençoado nas nossas vidas, Pai querido. Me abençoa também a minha vida, Senhor Deus Pai. Abençoe, Senhor Deus Pai, tudo que eu preciso de aprender, porque eu tenho que aprender muito com o Senhor também, Pai. E gostaria muito, Pai querido, que o Senhor estivesse abençoando num todo o Ministério de Bragança, Pai querido. Esteja, Senhor Deus Pai, ajudando, Senhor, toda a direção comandar, todo o governo daquela igreja, Pai, que ele esteja na tua mão, Senhor Deus Pai. Diminua, Senhor Deus Pai, qualquer inimigo que venha possivelmente tentar entrar lá, atrapalhar eles, incomodá-los, Pai, e faça com que tenha sim, Senhor Deus Pai, o teu Espírito Santo pairando nesse ministério, abençoando esse ministério. Levanta, Senhor Deus Pai, pessoas com muitos dons do teu Espírito Santo para ajudar a pregar, para ajudar a formar, para ajudar a estruturar, Senhor Deus Pai, e manter essa igreja viva, Senhor Deus Pai. Esse novo projeto do YouTube, e enganjar eles, Senhor Deus Pai. Abençoe, Senhor Deus Pai, todas as apresentações, tira qualquer ansiedade, dê sim para eles cada vez mais qualidade, Senhor Deus Pai. Nós sabemos que nós temos que errar, como nós conversamos aqui, mas que qualquer erro deles seja erro simples e fácil de corrigir, Senhor Deus Pai. E que o teu Espírito Santo faça com que eles venham estar acertando e acertando muito mais, Pai, para que venha colher os frutos, Pai querido. Continue abençoando toda a direção, todos os pastores, Pai querido, e obreiros dessa igreja. Abençoe eles de uma forma sobrenatural, Pai, que ao colocar a mão, ao falar, ao andar, a tua bênção vem estar sempre andando junto com eles, Pai. Abençoe também o nosso Ministério de Valinhos, abençoe, Senhor Pai, os nossos diretores, Pai querido, e também os nossos pastores. Sede com eles, nós sabemos que eles são bênçãos em nossas vidas, e nós gostaríamos de apresentar ao Senhor, Pai querido, eles, para que o Senhor venha estar abençoando a vida deles, Pai querido. Em nome do teu Filho Cristo, Pai, que eu lhe agradeço, Pai querido, por essa noite maravilhosa, Senhor Pai, riquíssima de aula, Senhor Pai. Em nome do teu Filho Cristo, que eu apresento ao Senhor e lhe agradeço, e que o Senhor venha estar nos dando um bom descanso, uma boa noite de sono, Pai. Em nome de Jesus que eu lhe oro e lhe agradeço. Amém. Amém, amém, Gilson. É isso aí, vamos que vamos. Beleza, gente. Mais uma vez, obrigado, meninas. Parabéns aí pelo conteúdo. Um abraço aí a toda a mãe, a família aí, tá? Natas, um abraço a todos aí também. Gilson, abração pra Luzia aí. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, gente. Eu tô com saudade já. Vão ter vários, vão ter oportunidades, não vão faltar, não. Pode deixar. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente. Até mais. Tchau.